stays right here empty for days. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Eu sou irmão do Marcelo. Como eu costumo brincar com a esposa dele, que o pouco de beleza que tem em mim é porque eu puxei um pouco do meu irmão. Sou muito fã do meu irmão. Meu irmão é minha inspiração depois de Jesus, até na questão de ser médico. Só que meu trabalho é um pouco diferente do dele, porque eu trabalho com urgência e emergência, trabalho com pacientes em estado grave a gravíssimo, trabalho em quase todas as UTIs dos hospitais públicos daqui de Belém e sou diretor da UPA Daico, da UPA de Coraci, diretor clínico. E eu quero fazer um resumo da minha história, porque eu tenho, mais importante hoje do que a minha história, são os resultados que os produtos da OmniLife têm feito, têm impactado em cima dos meus pacientes. Eu sou um médico que acredito na OmniLife porque eu sou um produto da OmniLife depois de Jesus. Eu sou um resultado muito maravilhoso do poder de Deus aqui nessa terra. Eu tenho certeza que a OmniLife foi algo que Deus colocou nos meus caminhos para que eu pudesse estar onde eu estou hoje. Para início de conversa, faltava mais ou menos um ano para eu me formar em medicina e eu sou atleta, sou faixa preta de jiu-jitsu, inclusive ontem peguei meu 2º grau da faixa preta. Sempre gostei de praticar esporte, sempre gostei de luta, né? Não me dava bem com futebol e nos meus treinos eu comecei a sentir um cansaço muito grande. Tem o Gessé, meu amigão, levanta aí, Gessé, é testemunho também desse trabalho, tá? Grande enfermeiro, meu amigo, trabalha comigo numa ONG chamada Casa do Diabético. E eu comecei a sentir um cansaço além do normal. E nos meus treinos eu chegava às vezes a desmaiar lutando com os meus alunos ali. E aí resolvi pesquisar por que estava acontecendo aquilo, né? E aí o que aconteceu? Eu fui fazer um raio-x e foi detectado uma imagem, né, no meu pulmão direito. E imediatamente fui encaminhado para fazer uma tomografia e na tomografia foi observado um tumor de cerca de 7,5 centímetros mais ou menos no pulmão direito. E aí imediatamente fui encaminhado, muito pobre, né? Não tinha condições de pagar nenhum exame, então eu colava dos meus professores. E aí foi feita uma biópsia desse tumor e foi constatado adenocarcinoma. Eu já estava definhando, já estava perdendo o peso de um cara grande, muito grande, porque eu pesava cerca de 115 quilos na época, estava treinando muito forte e eu comecei a emagrecer da noite para o dia. Então comecei a seguir os protocolos, né, do tratamento para câncer. Primeiro eu comecei com a radioterapia e fazia várias sessões de rádio. Depois da rádio, eu fui fazer a cirurgia no dia 7 de janeiro de 2014. Depois da cirurgia de remoção do tumor, eu comecei a me sentir bem melhor. Comecei a respirar e fazer as sessões de químio. Meu cabelo caiu completamente, mas foi em outubro que eu comecei a sentir os sintomas, né, de uma maneira quadruplicada. E eu não estou sendo exagerado, meu irmão que é testemunha, eu tinha crises e crises de insuficiência respiratória. Eu vivia praticamente todos os dias, toda hora, com o aparelho aqui, né, no nariz para fazer inalação, para fazer oxigênio terapia. E comecei a fazer os exames novamente. Um desses exames foi percebido que havia não mais um tumor, mas vários espalhados pelo meu pulmão. E tudo que comia colocava para fora. Eu me emociono muito quando eu lembro desses períodos, porque eu estava quase para me formar e o meu sonho de ser médico, eu era professor de jiu-jitsu, tinha uma vida normal, eu tinha que parar com tudo porque era muito difícil para mim, um jovem que nunca bebeu, que acreditava em Deus, que acredito, né, até hoje, tinha que parar com tudo. Então eu comecei a entregar minha vida, comecei a falar, eu sou muito novo, eu vou começar a fazer o que eu nunca fiz na minha vida, e comecei a frequentar lugares, comecei a beber, comecei a... coisa que eu nunca fiz, e tinha amigos meus que viam isso e falavam, Maico, cara, tu sempre me estimulou a não fazer isso, tu tá fazendo isso, cara.
eu era noivo de uma moça e eu comecei uma vida promíscua. Eu não tenho medo, minha vida é um livro aberto. E aí eu comecei a fazer muitas coisas erradas. Mas o meu irmão, eu me lembro como se fosse ontem, ele me ligou e falou: mano, tem um produto. Eu: Marcelo, eu não acredito nisso, cara. Eu falei pra ele: pra mim, essa é mais uma life da vida. Eu vou falar pra vocês aqui, doa em quem doer. Pra mim, a Omni Life era mais uma life, se alguém pode me entender, porque o desespero era muito grande. Eu fui desenganado. Eles diziam pra mim que eu não ia passar do mês de maio de 2015. Agora imagina um cara ouvir uma situação dessa. Então eu comecei, eu meio que obrigado comecei a tomar o Omni Plus e o Use, que a minha mãe fazia, e ela colocava separado nos frasquinhos assim, sabe aquelas buchudinhas de cachaça, eram uns frasquinhos parecidos com aqueles. Eu falava: lá vem a mamãe com as buchudinhas dela. E aí eu tomava todo dia aquilo, 3 vezes por dia, toda aquela mistura ali. Eu ia para o Barro de Barreto, inclusive, quem teve a oportunidade de ver o meu vídeo, né, eu dando basicamente meu testemunho, aquela foto eu bati no Barro de Barreto. E eu tomava, só que eu comecei a achar uma situação interessante. Depois da 3ª semana tomando o produto, eu comecei a respirar melhor, eu comecei a acordar mais animado. A minha visão, ela já estava começando a ficar turva, mas na 3ª semana eu percebi que eu estava respirando melhor. E aí eu comecei a arriscar, porque mesmo doente, meus alunos insistiam que eu entrasse no tatame. Eu entrava doente mesmo para bater foto. A pessoa, aquele cara de kimono com a cara de doente, era assim que eu entrava. Por respeito aos meus alunos, que eles me amavam muito, eu entrava doente mesmo. E aí eu comecei a arriscar, dar 1 treino, 2 treinos com ele. E quando eu vi, eu já estava treinando normal. Eu disse: meu Deus do céu, o que está acontecendo? E eu não estava me tocando, porque eu estava tomando Omni Plus e Use. Que eu tomava por tomar. Eu vou falar para vocês que para mim isso daí não ia influenciar em nada. Conhecendo a medicina como eu conheço, sabendo dos protocolos, da cirurgia, de quimioterapia, porque é a única coisa que faz para retardar os tumores, para mim, não estava nem aí para isso. Eu já sabe, chegaste a me ver careca, né, atendendo na casa do diabético, andava atendendo lá pela casa do diabético careca com uma máscara. Foi então que, lá pelo mês de junho, quer dizer, eu ia morrer em maio, né? Pelo que falaram para mim, mas eu já estava em junho e já estava ficando muito grande, forte, já me preparando para lutar o campeonato. Eu falei, mas eu estava com muito medo ao mesmo tempo de fazer exame de novo e ver uma porrada de tumor no meu corpo. Olha, desculpa aí se eu não estou parecendo médico, porque eu sempre falo para meus pacientes: olha, se você chegar aqui comigo, eu não vou falar numa linguagem técnica, porque o meu irmão é um cara excelente, né? Ele é catedrático nas palavras, eloquente no seu discurso, mas eu sou do povão. Eu cheguei: e aí, cara, qual é o teu papo e tal? Eu falo assim mesmo, entendeu? E aí eu fui fazer os exames de novo e, para minha surpresa, de um monte de tumor, tinham 3 nódulos que estão até hoje no meu pulmão. E era como se fosse alguma coisa tivesse criado uma barreira calcificadora ao redor deles, que eles não cresceram e nem diminuíram, ficaram estagnados ali. E aí o meu irmão olhou para mim: rapaz, por que tu não treina e vai pro campeonato? Aí eu comecei a cuidar da minha saúde, continuei tomando, porque a minha mãe, quando viu que isso estava dando resultado, meu irmão, aí que eles me entupiram de Omni Plus e Use. E aí eu continuei tomando, e fui lutar em setembro de 2015. Quer dizer, eu ia morrer em maio, né? Em setembro de 2015, o Michael estava ali com 120 quilos, né? 120 quilos para lutar o campeonato na categoria pesadíssimo, que é a maior que tem no jiu-jitsu. E fui campeão. Não só eu, como a minha academia toda. A gente ficou em 3º lugar do Pará. Me formei em 2016, chorei muitíssimo. A primeira coisa que eu fiz quando eu peguei meu diploma foi glorificar o nome de Jesus, porque Deus é maravilhoso, né? Hoje eu posso dizer que a minha vida é a representação do milagre de Deus na terra, porque o que eu vou mostrar para vocês é altamente louco, porque o homem acha que não tem cura, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não sou representante da Omni Life, mas isso aqui dá resultado. Eu sou a prova viva disso.
Os meus pacientes que eu prescrevo, isso não é remédio, eu falo para eles, é alimento. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Alimento é remédio. Alimento é remédio preventivo. Experimenta comer bastante salada para te ver como você vai melhorar bastante. Experimenta cortar a gordura do teu alimento para você ver como você vai respirar melhor, vai ficar mais animado, vai ficar mais entusiasmado, otimista com a tua vida. Existe uma matéria na capa da Super Interessante que diz o seguinte: nós somos o que comemos. Então, se você come o que é ruim, o resultado para você vai ser ruim. E eu estimulo, eu sou entusiasta da medicina hoje. Eu estimulo meus pacientes a buscarem por uma vida saudável. Pode colocar a mão. Omni Plus e Use. Eu só conheço esses dois. Vou confessar. Omni Plus e Use. Vamos ver o que o Omni Plus e o Use fazem.